Bom dia, 35º dia, nosso retiro de quaresma. O Senhor hoje escolheu um tema para nós que é atingir o conhecimento de Cristo. Conhecer a Cristo, conhecer a sua vontade, seguir os seus ensinamentos, estar perto dele. E a palavra está em Colossenses, capítulo 3, versículos do 5 ao 12. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Paulo vai nos dizer assim: mortificai, pois, os vossos membros no que tens de terreno, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Dessas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes. Outra hora também vós assim vivieis, mergulhados como estáveis nesses vícios. Agora, porém, deixai de lado todas essas coisas: ira, animosidade, maledicência, maldade, palavras torpes da vossa boca. Nem vos enganeis uns aos outros. Vós vos despistes do homem velho com os seus vícios, e vos revestistes do novo, que se vai restaurando constantemente a imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Aí não haverá mais grego nem judeu, nem bárbaro nem cita, nem escravo nem livre, mas somente Cristo, que será tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revesti-vos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência. Palavra do Senhor, graças a Deus. Paulo aqui nos deixa 3 listas, vamos dizer assim. 2 do que não devemos fazer em hipótese alguma e 1 do que devemos fazer. E ele inicia essa passagem falando: mortificai. Mortificar, tirar o vigor da carne, do pecado, do mal presente em mim. Mortificar e tirar o vigor do pecado presente em cada um de nós. Aqui a gente precisa lembrar que precisamos dar mais vigor ao nosso espírito e menos vigor à carne. Mas muitas vezes fazemos ao contrário. Nós queremos dar mais vigor à carne, alimentar a carne, satisfazer a carne e esquecemos do espírito. A nossa vida precisa ser mais uma vida de oração, de adoração, de caridade, seguindo a Jesus, seguindo aquilo que Jesus quer de nós. E uma vida menos de pecado, menos de prazeres mundanos, prazeres carnais. E, irmãos, tem uma coisa que eu sempre me lembro, e é algo que eu aprendi lá no início da minha conversão, há cerca de 10 anos atrás. Uma pregadora falava assim: dentro de nós existem 2 lobos. Um é o espírito e o outro é a carne. Os 2 vivem em constante briga. E o que vence é sempre aquele que é mais alimentado. Qual lobo você tem alimentado mais? O lobo da carne? Com as coisas da carne, com os vícios? Com tudo aquilo que Paulo traz aqui diante da palavra? Ou o lobo do espírito? Através da prática da oração, da caridade, aqui como fala Paulo: revesti-vos de entranhada misericórdia, de bondade, de humildade, doçura e paciência. Ah, paciência. Quantas pessoas ainda caem na impaciência? Quantas pessoas ainda são impacientes nesse mundo que hoje tudo é ansiedade, tudo é para ontem? Que sejamos nós a praticar aquilo que Paulo nos orienta. E aqui ele fala de cair várias vezes no mesmo pecado.
Quando não mortificamos o espírito, meu irmão e minha irmã, caímos várias vezes e várias vezes e várias vezes naquele mesmo pecado. Vamos supor assim, a pessoa caiu no adultério, adulterou, foi lá, pediu perdão para a esposa, pediu perdão para o sacerdote, fez a confissão, beleza. Daqui a pouco vai indo, cai de novo no adultério. E mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Isso é a falta da mortificação da carne. A pessoa está mortificando o espírito, praticando os prazeres da carne. E deveria ser ao contrário. Deveria mortificar a carne para que o espírito sobressaia e ela não caia mais no mesmo pecado. Precisamos estar alertas, vigilantes sobre a nossa conduta. Mortificando a carne. Paulo fala aqui da cobiça. A cobiça que é uma idolatria. A cobiça nos faz ter um prazer tão grande, uma vontade tão grande de ter algo, que colocamos esse algo no lugar de Deus. Eu desejo ter aquele carro, eu desejo ter aquela casa, e eu vou fazendo de tudo para conquistar aquilo e vou esquecendo de Deus. Vou deixando Deus de lado. Por isso ela é uma idolatria. Porque ela assume o lugar de Deus na nossa vida. E ele fala dos descrentes. Descrentes, o crente não é só aquele que crê. Porque crente até Satanás era. Mas crer em Jesus é crer e assumir o seu senhorio na nossa vida. Assumir Jesus como meu Senhor e Salvador, praticar as suas obras, praticar os seus ensinamentos, seguir verdadeiramente Ele de corpo e alma, não só pela metade. E ele fala por fim, vós vos despistes do homem velho com seus vícios e vos revestistes do homem novo. Revestir do homem novo, de entranhada misericórdia, bondade, humildade, doçura e paciência. Largar a vida de pecado. Largar aquilo que nos impede de caminhar com Jesus. Deixe de lado isso. O pecado só deixa a gente desfigurado. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado desfigura a nossa imagem. E já não conseguimos reconhecer Deus em nós mesmos. Uma pessoa que vive uma vida de pecado está tão desfigurada que já não conseguimos mais enxergar Jesus na pessoa. Mas nós somos imagem e semelhança de Deus. E é semelhante a Ele, e não ao mundo que precisamos sempre lutar para ser. Hoje faremos memória ao caminho até a cruz. O caminho que Jesus percorreu desde a sua coroação de espinhos até chegar na cruz. Até pegar a cruz. Até estar ali, carregando aquele peso que machuca, que fere. Jesus estava morrendo de dor, flagelado, machucado, humilhado. A escória da humanidade, diz a palavra. E ainda assim, você pode observar no filme da Paixão de Cristo, por exemplo, que os outros ladrões que foram crucificados com ele, só carregavam a parte de cima da cruz, só um pedaço. Jesus não, teve que carregar a cruz inteira. Era o peso da humanidade sobre ele. O peso da minha humanidade, da tua humanidade sobre ele. E mesmo assim ele pegou sua cruz. Ele a amou e ele a carregou. E nesse caminho, quantas pessoas passaram por ele? Ele teve a ajuda de Simão Cirineu, onde ali eu acredito que quem ajudou, na verdade, foi Jesus que ajudou Simão, o Cirineu, e não ao contrário. Ele teve a ajuda de Verônica, hoje Santa Verônica, que enxugou o seu rosto chagado, empoeirado, sujo, para que ele pudesse enxergar melhor. A ajuda de Nossa Senhora, que com o olhar dava forças a ele para que ele pudesse se erguer. E ele nos chama assim, a seguir os seus passos, desse caminho do Calvário, desse caminho de cruz. A
carregar a nossa cruz com amor, com zelo. Isso é passar pelo sofrimento com alegria, porque sabemos que vai passar, que isso é passageiro, que não acaba ali, que o sofrimento é algo que vai nos santificar. Que sejamos eu e você a percorrer esse caminho, a andar pelo Calvário, porque o Calvário é o caminho para o céu. Não desista, não tenha medo, coragem, irmão. Coragem de enfrentar o seu Calvário, coragem para carregar e amar a sua cruz. O seu espinho da carne, como fala São Paulo. Coragem, irmão. Deus te capacita e Ele é contigo. Ele está contigo, te ajudando a carregar a sua cruz. Como desafio hoje, eu te convido a fazer uma penitência. Seja mortificar a carne, não comer nenhum tipo de carne, de doce, seja rezar algo mais, um terço a mais. Faça uma penitência no dia hoje, mortificando a sua carne para poder edificar o seu espírito. Oremos. Senhor, eu me decidi por Ti. Sou uma nova pessoa e preciso da Tua graça para alcançar a Tua imagem e ser uma resposta de amor em meio às pessoas. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.